Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, conterrâneos de Pelé, Garrincha, Marta e Formiga. É sobre nós que admiramos e até certo ponto temos inveja da capacidade dos jogadores de ponta conquistarem milhões de euros, dólares, reais. É sobre nós que desconhecemos a máquina que envolve a construção desses ídolos e de algumas outras pessoas que são deixadas no meio do caminho, com talento ou sem talento. O episódio de hoje é sobre nós, torcedores ou não, que podemos aprender muito com a rotina e desafios desses atletas e sonhadores. Sobre tudo isso e muito mais, eu converso hoje com a minha convidada, Emily Gonçalves. Seja muito bem-vinda, minha querida! Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui, estou muito feliz e espero agregar ainda mais sobre Eu nós. tenho certeza mais que absoluta. A gente tem alguma experiência já de falar através de lives e mesmo em bate-papos digitais ou por telefone. A gente sempre agregou muito um para o outro. Eu, pelo menos, aprendi muito com você sempre. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente para os nossos telespectadores, a nossa audiência, as pessoas que estão assistindo a gente. Eu já nem sei mais quais são as palavras que a gente usa nessas novas tecnologias. O velhinho aqui, dos cabelos grisalhos, de vez em quando se esquece. Meu amor, se apresente pra gente, por gentileza. Bom, sou mãe da Beatriz, esposa do Diego, filha da Célia e do Sidney, né, uma pernambucana com capixaba, filha de uma surda guerreira e um de militar amoroso. Sou apaixonada por conexão humana, sou apaixonada por pessoas e sou apaixonada por esporte. Bom, tenho um cabelo descolorido, né? Estou de blusa rosa, estou com o coração presente da minha filha do Dia das Mães, que é a grande representatividade sobre o amor. Tenho os olhos claros. Muito obrigado, porque eu esqueci de me apresentar. Eu sou um homem branco, de cabelo grisalho, meu tapetinho aqui sempre presente, tenho olhos castanhos, estou com uma camisa rosa clara. Então, assim, na sintonia, hoje eu e minha convidada estamos em tom sur tom. Por que então, depois dessa sua apresentação tão amorosa, o que te traz aqui? O que você faz no seu dia a dia que faz eu começar essa apresentação falando de jogadores de futebol, sobre essa Max, sobre a fábrica de talentos do futebol? O que você faz, Emily? Bom, sou psicóloga do esporte, né, já há 15 anos. Atuo tanto na formação quanto
os atletas, né, que já atuam no profissional do futebol, do Fluminense Futebol Clube, né? Atuo também com outras modalidades em consultório particular. E estar aqui, né, vai além, né, da própria profissão da psicologia, mas também me traz aqui o papel de disseminar a importância não só da psicologia, mas também da mulher no esporte. Essa responsabilidade que a gente precisa, né, levar além das quatro linhas. Então, ao longo desses 15 anos de futebol, muita coisa mudou, ainda bem, né? Além da prática do psicólogo do esporte, que vem aumentando, vem sendo respeitada, e também dessa desconstrução que psicólogo só é para maluco, só é para quem tem problema, e como especialista em psicologia positiva, acredito eu que através dessas conexões dentro da instituição que eu trabalho, a gente vem conseguindo falar mais sobre felicidade, falar mais sobre saúde mental, mas colocando as qualidades, né, do indivíduo, não é só sobre o problema, também sobre potencializar o que nós temos de bom. Então, vai muito sobre isso, né? O motivo que eu estou aqui com vocês, além dessa conexão maravilhosa com você, Rô, que da mesma forma que você disse que aprendeu, eu também aprendo muito com você e diariamente. Querida, muito obrigado. Eu acho que você trouxe agora nessa sua fala, se abriu tanto o leque, né, de possibilidades e da importância mesmo da sua presença aqui, porque a gente tem buscado na seleção dos convidados do Sobre Nós fazer uma coisa muito equânime. Mas é muito engraçado, quando a gente pensa que a gente normaliza a presença de muitos homens em espaços, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim: acho que tá tudo bem se nessa primeira temporada eu tiver mais mulheres do que homens mesmo, porque assim, é importante a gente mostrar que as mulheres podem estar onde elas quiserem estar, né? E eu sou muito feliz de poder contar com mulheres tão bacanas e tão importantes e tão relevantes na sociedade, sabe? Com as convidadas todas que a gente já teve aqui. Então, vamos parar de rasgar seda e vamos falar sobre nós, sobre os nós e sobre nós, Vambora. né? Sobre nós que somos apaixonados por futebol, por nós que usamos o futebol o tempo inteiro como metáfora. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Num ano de Copa do Mundo, onde todo mundo faz campanha de publicidade ou campanha de endomarketing, falando: vista a camisa, guerreiro! Isso aí! Mete a bola no gol! E a gente romantiza demais esse universo, né? A gente Sim. hiperdimensiona todas essas palavras e a gente acaba criando eu acho que quem não é do mercado acaba se sentindo muito obrigado a ser esse leão que o atleta se obriga a ser, né? Sim. E a gente acaba levantando muito a régua do jogador, exigindo dele sempre, cada vez mais, ser a grande atacante, ou a grande artilheira, né? A gente coloca tudo numa condição muito inflamada. Então, eu acho que a gente vai poder, nesse momento, criar um ambiente mais humano, tanto para os atletas que nos ouvirem, para quem quer colocar o seu filho ou deseja seguir uma carreira de atleta, ou as pessoas que forem criar, por exemplo, alguma campanha usando metáforas do futebol. Né? O que você Perfeito. pensa sobre tudo isso que eu falei agora aqui? Porque eu palestrei demais. Palestrou muito bem, porque tem várias nuances aí que a gente pode realmente se ligar. Mas no primeiro ponto, Rodrigo, que eu sempre gosto de falar, é sobre esse ser humano. Né? Não existe o atleta e o humano, é um único ser humano. E o atleta, né, a atleta, todos eles, né, de alto rendimento, são vistos como produtos, né? Tanto é que, se a gente for comparar, né, da época do Pelé até hoje, né, que é o grande nome do nosso futebol brasileiro, nosso rei, mas a ideia aí é que muita coisa mudou, inclusive as publicidades, né? As campanhas de publicidade. Então, hoje, a gente consegue enxergar
muito mais do que antes, mas o atleta em si já é um produto, não deixa de ser um produto. E quando isso é exigido dele, retirando a emoção, o sentimento, o pensamento, tirando a humanidade desse atleta, infelizmente a gente vê muitos excessos, a gente consegue enxergar muitos excessos, muito por conta do valor do que ele recebe. O futebol evoluiu de uma tal maneira que o mercado, né, é favorável, né? Hoje, comparando ao tempo que eu estou, né, há 15 anos atrás. O salário aumentou, o investimento aumentou, as oportunidades são diferentes. Mas o ponto que é o grande papel da psicologia e dos clubes formadores, como é o próprio Fluminense, é fazer entender que ele é um ser humano e que ele é um ser vulnerável e ele precisa aprender muito quem é ele. Ele precisa aprender a navegar dentro de si, desde pequenininho, para que ele entenda justamente como ele funciona dentro de uma partida. Mas o principal disso tudo, que cabe eu falar aqui, é justamente quem está participando desse processo de desenvolvimento, porque não é mais sobre, por exemplo, o treinador. A família é uma rede de apoio importantíssima que a gente precisa investigar, porque às vezes muitas das demandas vêm da família sobre criar uma criança com 11 anos, mas ela já com a responsabilidade de ser uh, o responsável, a provedora, o responsável, né, por todas as conquistas financeiras e de status dessa família. Então, já é um adulto em miniatura, ele precisa aprender logo a ter um toque refinado, um cabeceio refinado, tanto a parte física quanto a parte emocional já precisa estar completo, né? E não é assim, a gente precisa dar lugar de fala para esse atleta, e muitas vezes as crianças, né, nesse processo de formação, não são ouvidas, mas eu acho que, além da família, a gente precisa falar que os profissionais envolvidos, não importa quais profissionais, seja da ciência do esporte, seja da administração, seja da direção, seja da cozinha, não importa, todo mundo tem que estar envolvido e se responsabilizar por esse processo, porque todo mundo pode ser habilitado em acolher, né? Lógico que há intervenções de cada área, né, está ali ligada, né, da psicologia. Intervenção psicológica só é com psicólogo, mas aquele profissional pode se habilitar em acolher e participar desse processo, levando uma questão que foi observada para o nosso setor. Então, a gente hoje fala de uma amplitude nessa formação. Você abriu mais outras, muitas outras caixinhas, e que eu, não, e que eu acho que é importante, porque é importante as pessoas entenderem, porque é sobre nós. Tem muitos nós nessa história. Né? Não dá para você simplificar o trabalho do esporte. Então, assim, eu acho que eu quero fazer uma conexão nessa nossa conversa. Assim como um executivo, quando ele tira o crachá, ele põe o crachá, ele não deixa de ser humano, né? Um jogador, quando ele põe a camisa do time e quando ele tira a camisa do time, ele continua sendo a mesma figura, né? Então, hoje em dia, você vê os atletas, quando eles tiram a camisa, eles continuam recebendo xingamentos, ameaças, uma porção de coisas, né? Assim como o executivo, quando ele tira o crachá, ele continua recebendo e-mails, pressões, entregas, sábados, domingos e feriados. Então, mas todo mundo dá uma cindida, né? E aí, voltando um pouco pro meu roteiro, é, é, a aura, e é uma pergunta isso, é uma percepção, mas que fica como uma pergunta para você. Quando eu começo a falar tanto do Pelé, Garrincha, Marta e Formiga, ainda eu acho que é muito romantizado todo o desafio pelo qual eles passaram até serem profissionais de ponta, né? Essa situação ainda é muito presente, apesar de toda essa mudança que aconteceu nesses últimos 60 anos do futebol, as pessoas elas ainda têm essa coisa, eu sofro, mas eu vou conseguir, ainda tem essa coisa? Ou já mudou isso também? Olha, mudou, mas eu vejo que precisa mudar ainda mais, porque o atleta é considerado o herói. E o herói não pode ter falha, não pode ter vulnerabilidade, mas isso está mudando também, né, na sociedade.
E quando eu trago, né, essa questão de todo envolvimento das pessoas que participam desse processo de formação, principalmente formação, a gente está falando também, Rodrigo, de uma liberdade para ser quem é de verdade, porque a gente está falando, na verdade, da saúde mental em si. Antigamente não se falava tanto sobre a saúde mental. E quando a gente leva essa temática para dentro do esporte, ainda tem muita coisa ainda para se desenvolver, porque ninguém enxerga a dor de um atleta. Foi o que eu falei antes, as pessoas enxergam só o quanto que ele ganha. Então, um atleta que passa aí, sei lá, 10 dias viajando, sem acompanhar, por exemplo, o judô do filho, que ele chega em casa depois de 3 partidas exaustivas, porque, veja bem, o nosso calendário, por exemplo, aqui no futebol, é diferente do calendário, né, europeu. Então, o tempo de descanso, isso tudo contribui aí para um ritmo de vida diferente do que as pessoas possam imaginar. Então, os atletas que eu trabalho chegam muitas vezes de viagem, mas vão acompanhar os filhos na escola, nas atividades, né, afins que eles são inseridos, né, seja uma atividade física, seja uma aula de música. Então, parece que ele só faz aquilo. Então, ninguém enxerga essa dor social que o atleta carrega quando ele não pode estar, por exemplo, no dia do nascimento do filho, ou numa festa de aniversário, ou então quando se perde um ente querido que ele não pode estar ali para fazer a despedida. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa levar em consideração, mas a gente precisa desatar realmente esse nó de que ele só é um atleta, o ídolo, o herói, que ele não pode ter problema, que a função dele é ir lá e ganhar o jogo, porque é só sobre ganhar, não é sobre um processo de construção, né? É só sobre ganhar e acabou, é só sobre ter títulos. Ô, Emily, você falou em algum momento sobre a exigência. Agora eu vou dar uma volta tremenda, hein? Prepara. Prepara. Vou dar uma volta tremenda na conversa quando você começou a falar sobre a exigência de uma criança de 11 anos de idade, dela ter um cabeceio perfeito, ter um drible muito bem executado, etc, etc. Eu cheguei a esse artigo, que eu vou ler um trechinho agora, porque eu tenho a impressão de que um dia eu ouvi o Zico falando alguma coisa a respeito disso. Fui dar um Google para ver se eu achava a fala do Zico. Não achei a fala do Zico, mas eu encontrei um artigo do Roberto Henrique Amorim de Medeiros, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e o parágrafo fala o seguinte: mas o camisa 10 não surgia nos clubes. Surgia na rua, na várzea, com o pé no chão e na bola de meia. Surgia naturalmente na liberdade dos campos, das praças, das calçadas e na pouca normatividade que parece permitir espaço à invenção no jogar. O acirramento da competição, que transcendeu os limites do campo de futebol, mas também o esvaziamento do espaço público como local de convivência social, rompe com o processo histórico da formação do jogador inventivo, habilidoso, criador do inesperado e da novidade do jogo. Em nome da complexidade atingida pelo negócio futebol, o controle e o método quase científico de produção. Em nome da seriedade, a reprodução em série. Fecho parênteses. Muita gratidão ao autor. O artigo chama O Futebol Arte na Era da Sua Reprodutividade Técnica. Eu fico me perguntando sobre hoje como o futebol brasileiro ele era visto como uma coisa muito criativa, e é isso 20 anos atrás, né? Sem romantizar, porque as crianças jogavam futebol, os talentos vinham dos campos de várzea, cheio de buraco, onde os meninos tinham que jogar o futebol deles com o chinelo, então eles desenvolviam uma habilidade corporal sinestésica muito diferente daqueles que jogavam futebol, entre imensas aspas, no carpete, né? que tinham uma facilidade maior. Então era difícil de você extrair alguns talentos de certos lugares. E acho que aí nesse movimento o Brasil começou a ficar igual aos outros países na formação dos seus talentos. E aí você tem um Cristiano Ronaldo que ficava depois do futebol jogando, treinando. Tem como a gente equalizar isso
né, para preservar esses talentos que a gente pode ainda encontrar, ou vai ser tudo agora posterizado mesmo, tudo técnico, tudo muito frio, tudo muito na produção em série? Eu vejo que depende muito justamente desses profissionais, o que ele anda estudando. Por quê? Dentro do que a psicologia no Fluminense tem feito, eu tenho uma equipe com 4 profissionais, né? Hoje eu tenho uma psicóloga por categoria e a gente consegue levar. Bom, é do sub-11 ao profissional. Então, eu tenho psicóloga a partir do sub-13 até o profissional comigo, mas eu tenho 3 estagiárias também. Então, até 2015, só para se entender, só tinha eu de psicóloga. Toda a categoria de base, ou seja, do sub-11 ao sub-20 só era Tia Emily aqui. Quando veio Bia, eu consegui contratar uma psicóloga e ela ficou comigo até 2018. Quando eu fui convidada para integrar a equipe do profissional, já em 2019 eu consegui colocar uma psicóloga por categoria. Aí vem aquela história de quem está, né, gerindo entende a importância, porque quando mudou a gestão, o gestor atual das categorias de base, junto com o gestor do profissional, entendeu a importância da parte psicossocial pedagógica. Por quê? Por causa do número de desistências, do número de troca de clubes, por conta de um emocional que não estava sendo desenvolvido com tanto atenção específica, porque imagina, numa categoria de base, um psicólogo para 400 atletas, né? Não tem como o psicólogo dar conta. Então, por Desculpa, isso que eu porque falo, a parece, gente precisa. porque assim, quando eu fiz a pergunta, quantas áreas você tem, né? Qual é a expressão mesmo? Que é do Categorias. 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 Quantas categorias você tem? Que sejam 6 ou 7, né? Ah, é um psicólogo para 30, 40 pessoas. Eu fiz uma Isso. conta, é Não, muita é isso, é coisa. isso. É muita É, coisa. mas aí que vem o grande detalhe, por exemplo, hoje, de todo o trabalho dentro dessa instituição. Quando a gente começou a investir esse melhor preparo de todos os profissionais, porque só o treinador tinha aquela responsabilidade por aquele atleta. Então, por exemplo, o preparador físico, parte física, né? Nutrição, nutrição. Então, assim, essa parte emocional, do afeto, do desenvolvimento saudável, a responsabilidade direta sempre foi do treinador. E aí, quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que o ambiente promove esse bem-estar e que as ligações de afeto não necessariamente precisa ser o treinador, né? Até porque o treinador está ligado, né, também numa pressão muito grande, porque ninguém fala eu falo coitado, mas no bom sentido, porque ele também carrega uma pressão absurda pelo resultado. As pessoas só falam dos atletas em si, né? Então, só ampliando um pouco mais, ninguém fala da saúde mental do psicólogo, do diretor, do nutricionista. As pessoas só falam da saúde mental do atleta que está lá, né, dentro do jogo. Mas quando fala. E os próprios atletas comentam sobre isso, né? Que não é somente. Eles só fazem a parte final. Eu escutei essa semana de um atleta do clube. Emily, a gente só é a parte final, porque vocês deixam tudo preparado para a gente. Achei o máximo quando ele disse isso, porque isso também é reconhecimento, né? Emily, da E quando eu próxima falei, vez, você fala assim pra ele, querido, porque é sobre nós. é sobre nós, é isso, Ó, fala assim, é é sobre isso. nós. É sobre nós, exatamente. E aí, quando eu digo que todo mundo precisa se preparar, o Rodrigo, entra muito nessa história que você acabou de me perguntar, porque assim, quando a gente tem um ambiente saudável, onde a gente permite que aquela criança seja criança, que ela aprenda através do lúdico, das emoções, né, de valência positiva, onde ele consiga se conectar a um pertencimento, a gente vai ter a arte.
a gente vai ter a ousadia, né? Porque a ciência evoluiu muito. Então, eu estou aqui porque a ciência evoluiu. Eu tenho uma equipe hoje, não só de psicologia, aí eu vou abrir, vou ampliar o olhar da parte social. Quando a equipe que eu coordeno aumentou, a equipe do serviço social aumentou. Então, hoje nós temos também uma assistente social por categoria, uma psicopedagoga, uma pedagoga e uma psicóloga social para acompanhar as famílias dos atletas e que moram lá também, e também a parte escolar, que é algo importante que a gente também precisa, né, reforçar, porque o plano na categoria de base é a escola, o plano B que é o futebol, porque o funil é muito grande. Eu não sei como é que está o índice de pesquisa hoje, mas na época que eu era estagiária, Rodrigo, de 1.000 atletas, um viraria jogador profissional. Não sei como é que está hoje, porque é absurdo. Então, imagina, como é que a gente só fala de futebol com esse atleta? A gente precisa dar possibilidades para ele entender que ele é muito capaz, além de jogar futebol, que ele pode, dentro daquele contexto, aprender sobre si mesmo e ampliar o repertório dele. Tanto é que tem um montão de ex-atletas do próprio clube que trabalham hoje como preparadores físicos, coordenadores. Então, tem aí Ele um pode, ele processo de pode, se ele tiver uma boa formação, ele pode continuar no universo do futebol, né? sim, Sem necessariamente estar jogando e descobrindo às vezes que o daimon, né, ou então o seu chamado, o seu propósito estava ligado ao futebol, mas às vezes não necessariamente exato. ao campo, né? Então por isso que é importante a gente gerar repertório para que as pessoas consigam também usar o seu talento, usar a sua capacidade fora do campo também, né? Porque daí também tem muitos atletas que acham que a vida deles está restrita ao campo. E aí depois, quando acaba o seu... Porque também tem essa parte cruel do atleta, que ele tem um prazo, né, de trabalho. E quando passa isso, vou fazer o quê? Né? E a importância dessa preparação da educação lá da base, para quando ele chegar na sua aposentadoria, ele poder continuar pegando toda essa experiência, esse repertório, para multiplicar em outras áreas, né? Perfeito. Muito bom. É E isso. aí, o que eu quero saber de você, e aí eu vou dar um salto quântico na nossa conversa, eu quero falar sobre felicidade e futebol. Vou parar de teorizar, porque eu acho que a gente já falou sobre coisas muito importantes que quem está ouvindo e assistindo a gente pode ter muitos insights sobre os emaranhados laços e nós que estruturam a parte social do futebol antes dele chegar no campo, né? E quando eu falo sobre felicidade e futebol, a felicidade, ela... Como o futebol mobiliza pessoas, né? É uma loucura. É uma loucura. O estádio, todo mundo gritando o nome de um jogador, empurrando um time para frente. E eu estava pensando muito como a saúde mental do torcedor tem impactado na saúde mental dos jogadores, né? Como é importante a gente também olhar para essa turma que faz completamente... O jogo só existe por conta dessa torcida, né? Como é importante a gente Sim. olhar e o que hoje os times têm feito para também apaziguar isso, para melhorar a experiência do futebol, Emily? Antigamente, Rodrigo, tanto da parte da imprensa quanto do torcedor, ele tinha uma ligação mais direta com esse atleta, né? Tanto é que as entrevistas eram feitas dentro do vestiário, os torcedores conseguiam ter mais contato imediato com esses atletas. Hoje está um pouco afastado, mas a rede social acaba aproximando, então ele acaba tendo um contato muito direto sobre a vida desse atleta. Mas o que a gente leva muito em consideração é essa paixão pelo esporte. E ali, na hora do jogo acontecer, é o momento que o torcedor extravasa, né? Alguns extravasam de maneira mais adequada, outros nem tanto.
tanto, mas o que é importante a gente desenvolver nesse atleta é o autoconhecimento, saber quem ele é, saber o que ele fez de produtivo e que para ele foi um produtivo, para ele entender também o que ele pode melhorar e como ele se sente diante disso tudo. Porque eu tenho muita preocupação com o atleta que sai de um jogo já focado na rede social. E a gente sabe que rede social tem os prós e os contras. Mas o quanto que é importante ele fazer um escaneamento daquilo que é importante para ele, porque já temos um viés negativo, né? A gente que é da psicologia positiva, a gente sabe sobre isso, mas ele precisa entender que quando ele sabe quem ele vai atingir um nível, né, de permissão desse torcedor extravasar um pouco mais, que não é somente sobre, que não é sobre ele, tá? Já vou te dar a palavra, mas só para acabar o raciocínio. Que não é sobre ele, é sobre esse torcedor que passou a semana inteira frustrado, ninguém tem nada a ver com isso, sei lá por quê, e numa partida de futebol, ele acha que ele pode dizer verdades que não são verdades, são inverdades sobre aquele atleta específico. Ele não sabe quem é aquele atleta, quem ele passa. Mas eu espero muito, Rodrigo, que isso modifique, porque esse atleta precisa ser respeitado, as instituições precisam ser respeitadas, porque é chato ouvir, por exemplo, quando a gente vê uma partida de futebol, os jogadores dando a vida, esse time sem vergonha, por exemplo. É triste ver isso, porque quem está dentro sabe de toda a abertura de mão, tudo aquilo que ele se priva de viver, o quanto que ele se empenha, o quanto que ele precisa lidar com a dor, com o cansaço, com questões familiares, enfim. Eu queria, quando você falou da relação do jogador com a rede social, imediatamente me veio na cabeça a escalada dopaminérgica, né? Que assim, ele tá num jogo, então qual é a figura que veio na minha cabeça? De um jogador que fez uma partida excelente e que daí ele já teve lá dentro do seu organismo essa recompensa toda de dopamina, né? Mas a gente tá num mundo em que a gente sempre quer mais e não tem nada mais adrenalizante, né, que um jogo de futebol. E todos esses neurotransmissores, esses hormônios que vão tomando conta naquela loucura, e o cara vai pegar o celular para ainda ter mais aprovação, para ver quantos likes, quantos compartilhamentos, quantas coisas. E isso, eu volto a dizer, né, o quanto toda essa questão, o futebol, ele é uma boa metáfora da experiência humana, né? Sim. E eu acho que nesse caso, o quanto, para os dois lados, tanto de como a gente pode se superar em muitos casos, mas como a gente tem que baixar a bola em outras tantas vezes, né? Porque é do mesmo jeito que você pode receber um monte de like, você pode receber hates, não importa a proporção da sua vida, né? Se você tá no micro, você tá no macro, no macro ambiente. Então, na hora que quando eu levantei o dedinho aqui para falar, era exatamente por conta dessa imagem que me veio de como de como a gente pode viciar, porque isso é muito viciante, né? É porque acho que o gol, ele traz também um poder, ele traz né, aquela coisa, eu sou o artilheiro, eu vou pedir música no Fantástico, né? E tudo isso precisa ser muito bem moldado, porque aí a pessoa chega no topo. Agora eu vou lá, né, na escalinha de Maslow, né? O cara chegou lá no topo, aí ele não tem mais. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar do propósito, né? Do seu Diamond. Chega lá no topo, para onde eu vou? Aí é onde você também, a pessoa chegou no topo e ela não entendeu que tá fora disso. Tem outras coisas a ser conquistadas, né? Sim. E aí que vem a grande questão do papel do psicólogo, porque quando a gente fala de psicologia do esporte, sempre está ligado ao rendimento.
né? Quando a gente escuta, otimização do rendimento, trabalhar, desenvolver as habilidades psíquicas para o esporte, mas acho que o nosso papel vai muito além disso, Rodrigo. A gente está falando justamente do propósito. Então, hoje, eu tenho atletas que, num Setembro Amarelo, levanta a bandeira, né, sobre a campanha do Setembro Amarelo. Eu tenho atletas que, na hora de uma coletiva, fala de racismo. Então, o poder de fala desse atleta, hoje, está muito maior e está muito visível, porque é o tempo inteiro, o comportamento dele acaba sendo exemplo para um atleta que está se formando ou para uma criança, né, que está assistindo, que é fã. E é interessante quando você falou sobre o crachá e a camisa, e aí eu trago a metáfora dessa camisa assim. Quando a gente está num clube, né, de futebol, a gente precisa entender que a gente não pode só vestir a camisa do clube, a gente tem que vestir a camisa de todos os indivíduos que estão ali dentro, porque no caso do futebol, né, no Campeonato Brasileiro, a gente pode sofrer um rebaixamento, a gente pode sofrer ali situações positivas e negativas, mas que vai impactar todo mundo. Então, quando a gente tem uma melhoria de ambiente, quando a gente tem vitórias, quando a gente realmente consegue um título, melhora patrocínio, melhora a visibilidade, o número de sócios, isso atinge a todo mundo. E as empresas, né, precisam também enxergar que quando se coloca um crachá, não é somente o crachá da empresa, é o crachá daquele indivíduo. E as pessoas precisam entender que são indivíduos vulneráveis e de qualidades. Então, hoje, o grande trabalho das instituições, quando desenvolvem e buscam promover esse bem-estar, a gente precisa se inserir nesse contexto que não é somente olhar a proposta do jogo, a proposta da empresa. Então, hoje, quando eu vejo um jogo como foi o jogo de ontem, né, não sei quem assistiu, mas nós fomos eliminados da competição sul-americana, mas a A gente gente tinha tá que gravando dia ganhar. 27, desculpa, a gente tá gravando dia 27 de maio, então Ótimo, só pra gente ajustar aí na cabeça de vocês. ótimo. E por que eu estou trazendo até o exemplo de ontem, o Rodrigo? Porque nós tínhamos que ganhar de 6-0 e a gente dependia do empate, né, do adversário. E aí, o que acontece? Nós ganhamos de 10-1. Então, fala muito do. É verdade, é verdade. Nós ganhamos de 10 gols. No primeiro tempo foram. No primeiro tempo foi mais da metade do que a gente precisava. Então, aí é o que eu falo, isso não tem comprometimento depois de uma viagem, depois de uma semana cansativa. Então, ontem eu estava em campo com o meu time. Eu estava em campo. Então, todo mundo vestiu a camisa daquela proposta institucional, mas todo mundo vestiu a camisa da bravura. A gente vai para forças de caráter, porque hoje eu não consigo assistir um jogo sem as forças de caráter, da espiritualidade, do trabalho em equipe, da generosidade. Quando eu vejo um atleta na cara do gol, que ele passa a bola, não, ele vai fazer o gol hoje, ele comemora com o gol do colega. Então, a gente consegue ver as habilidades das happiness skills, né, dentro de uma partida. A gente pode falar das habilidades inerentes ao esporte, como atenção, concentração, motivação, mas podemos levar essa linguagem atual para dentro do esporte, porque quando a gente fala da saúde mental dentro do esporte atualmente, a gente pega aí recentemente as Olimpíadas, né? Falando de uma atleta como a Simone Biles, falando sobre a saúde mental, falando de um ser vulnerável. Então é sobre isso, é um ser humano, a gente precisa vestir a camisa desse ser humano. Você trouxe esse exemplo do jogador que levanta algumas bandeiras, né, sociais, falando do racismo, Setembro Amarelo, e ao mesmo tempo, eu mais uma vez, eu incenso a sua figura, né, quando você tem hoje os atletas no campo que te abraçam e eles dedicam um gol a você, isso é muito legal, porque eles colocam para os homens machos que assistem e consomem o futebol,
o trabalho do psicólogo num lugar mais acessível, né? Num lugar mais próximo. Tá tudo bem, eu sou o bravo, eu sou o guerreiro, eu sou o artilheiro e eu faço terapia, porque eu preciso cuidar disso também, e isso tem um impacto gigante na sociedade. Parabéns mais uma vez. A gente está chegando na reta da final da nossa conversa e eu acho que a gente falou muito. A gente começou falando do papel da mulher, né? Mas eu acho que boa parte da nossa conversa ficou focada no universo do futebol masculino, querendo ou não, né? Eu queria que você Sim. dividisse com a gente como tá a situação do futebol feminino. Eu começo falando, acho que de uma grande conquista da seleção americana de futebol, quando as meninas foram lá, bateram pé e mudaram todo o sistema de premiação delas, que hoje está pau a pau com um dos homens. E aí, inclusive, com um aumento, se eu não me engano, né? Mas eu queria que você falasse hoje da realidade do futebol que vocês vivem no Fluminense e no Brasil, pelo lugar das mulheres, que eu achei importante a gente cravar e falar também delas, que são pessoas guerreiras e humanas no meio dessa história toda. E que merecem todo o reconhecimento e que merecem chegar ao mesmo nível, porque não tem essa de, né, nível maior ou menor, é o nível igual do futebol masculino, porque eles são seres humanos. Hoje, Rodrigo, o Fluminense tem a equipe do futebol feminino, né, em Xerém também. A nossa equipe também atende, dá um suporte a todo o futebol, tanto de base quanto ao profissional. E quanto que a gente precisa valorizar definitivamente toda essa história e crescimento do futebol feminino. A gente realmente precisa validar que isso precisa melhorar, porque equiparação salarial, de premiação, níveis de competição, contratos, e aí está aí uma grande atleta, não só o papel sobre o jogo, mas o papel social, de todas as bandeiras possíveis sobre saúde, bem-estar, respeito, que é a Marta. Exemplos como o próprio Pelé reconheceu, né, a grandiosidade da Marta, mas ainda é um caminho que a gente precisa batalhar. Mas temos aí as competições, né, de níveis nacional e internacional. Você acabou de falar, né, sobre a seleção que conseguiu melhorar, mas a gente precisa falar mais sobre isso. Não é só sobre admirar, é sobre levantar essas bandeiras. E no ponto de vista por ser feminino, a gente ainda vê muitos homens conduzindo os departamentos, não só os departamentos de campo, que eu chamo, né, treinador, preparador físico, vem melhorando muito, mas esses espaços precisam ser oferecidos e oportunizados às mulheres, porque tem muita profissional de qualidade e o quanto que a gente precisa dar espaço para essas vozes de potência. Ó, só como a título de curiosidade, o Atlético Mineiro ganhou no título do futebol, aqui, o título masculino do Atlético Mineiro do ano passado. Eles ganharam 33 milhões de reais como premiação. O título feminino foi do Corinthians e ganhou 290 mil reais. É uma disparidade absurda. Então, como a gente precisa levar as mulheres para a parte técnica, também de preparação física, porque elas conseguem entender, tem toda uma linguagem que eu acho que forma melhor essa trama, né? E faz com que a gente também consiga batalhar mais por por essa equidade entre o futebol masculino e o futebol feminino. Eu não vou conseguir falar sobre um assunto que muito me interessa, mas quero deixar aqui registrado sobre a importância do FIB dentro do clube. FIB é o Felicidade Interna Bruta, que é uma metodologia que nasce no Butão, e eu acho incrível um clube nacional
buscar implementar essa metodologia que fala de bem-estar psicológico, saúde, e tudo isso ela falou. Bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Ela falou sobre todos esses domínios, Phoebe, né? Então, onde mostra que a preocupação é efetiva no trabalho do Fluminense, salva de palmas. Fico muito feliz em ser um facilitador FIB e ver o FIB alcançando esse espaço de tamanha relevância no nosso país. Parabéns, parabéns. Para a gente encerrar, eu vou falar algumas palavras e você vai encaixar essas palavras em 3 blocos, e um desses 3 blocos: emaranhado, que é uma coisa esquisita, mal resolvida, sem juízo de valor. Tá esquisito ainda, tem muito nó nessa história. Laço, que é uma coisa bonita, tem lá o seu valor, mas ainda tem fragilidades. Ou se é sobre nós, né? Que tem todas as conexões, tem nós, tem laços, tem humanidade, tem pertencimento, mas também, mas de qualquer forma é uma coisa que já está mais encaminhada, ok? E aí você defende seu ponto de vista. Então tá bom. Psicologia do esporte. Vejo como laço. Precisa estar ali bonito, tá estruturando, mas tem que ajeitar esse laço, né? A gente precisa, porque se eu não me engano, Rodrigo, são 6 clubes brasileiros que têm psicólogo no esporte no profissional. Só 6? Tá. Só 6. Pelo menos é o último dado que eu recebi de pesquisas dos próprios colegas. Temos nas categorias de base, mas não são todos os clubes, tá? Mas e mesmo assim, desculpa, mesmo assim, não, se eram 6 até pouco tempo atrás, vamos imaginar que hoje sejam 10. Você talvez ainda não tenha a estrutura, né, que vocês têm de 4 anos desse trabalho. Então, assim, ainda tem muito suor no sovaco para conseguir alcançar essa efetividade, né? Exato. Então, eu vejo como laço. Não só no futebol, mas nos esportes em si. Né? Porque, por exemplo, eu trabalho com um atleta de vôlei de praia, mas ele me contratou. Sabe? Já tem aí já quase 5 anos. Então, não só o futebol, eu vejo... e também não só esporte de alto rendimento. Porque tem atletas em academia, tem atletas em projetos sociais. Então, é no geral que eu venho falando. Perfeito. Futebol masculino. Emaranhado. Porque eu vejo muito que precisa desatar alguns nós sobre os preconceitos, sobre a necessidade de vencer sempre, sempre. Não é sobre processo, é só sobre ganhar. É sobre formar melhores profissionais para lidar com esses atletas, seres humanos. É sobre um lugar de fala que precisa ser melhor aproveitado, porque o futebol é um grande espetáculo social e que ele poderia utilizar de uma forma ainda mais refinada, firme, com representatividade. Bonito, viu? Bonito, doutora. Futebol feminino. Um baita emaranhado por tudo aquilo que a gente já falou, né? Respeito às mulheres, respeito à potência física, emocional dessas profissionais, do ser humano que está ali brigando mais uma vez pelo respeito, porque elas podem jogar futebol, elas podem ser femininas, elas podem ser o que elas quiserem, mostrando uma capacidade de subir ao topo
com a mesma representatividade, né, que o futebol masculino. Talvez, Rodrigo, o futebol feminino use e abuse mais dessa representatividade do que o futebol masculino, né? Porque antigamente, quando eu entrei, por exemplo, no futebol, eu me preocupava em estar mais masculinizada. E aí, quando eu vejo Marta de batom dentro de campo, pera lá, né? Eu posso ser feminina dentro Em do meu pensar que até pouco trabalho. tempo atrás, desculpa, a pensar que até pouco tempo atrás, o uniforme das mulheres não tinha uniforme, né? Usava o do masculino, não é isso? Não, do masculino, é. Torcida. Acho que a torcida fala sobre nós, porque fala de vulnerabilidade, fala de erros, de acertos, fala de paixão, fala de ódio, fala de oportunidade de ser trabalhado, desenvolvido melhor daquelas pessoas, que elas extravasam, se arrependem, mas que uma admiração exagerada acaba gerando um impacto aí negativo. Mas eu falo que é sobre nós porque tem raça, gênero, é, situações sociais diversas, onde a gente se reúne num grande espetáculo, porque quando o gol sai, quando existe um título, você abraça a pessoa do lado sem se importar com quem ela é de verdade, você só está ali para trocar uma energia, olhar no olho e comemorar junto. É um abraço coletivo que, no momento, né, de alegria, todo mundo esquece essas diferenças. Por isso que eu falo que é sobre nós, e tem muita potência para ser desenvolvida ali. Eu vou encerrar com essa tua fala, porque eu me emocionei ouvindo você falar sobre a torcida. A gente brincou fora do ar, né? Enquanto a gente estava gravando, que a Emily ia perguntar qual era o meu time, ou se eu torcia pro Fluminense. Vou dizer que a partir desse momento, o Fluminense tem um pedaço do meu coração. É verdade. Pelo respeito, pelo trabalho feito, por tudo mais. Eu queria estar junto de você e correr para abraço agora no final dessa jornada que a gente teve aqui. Sinta-se abraçada, acolhida e muita gratidão, mesmo, mesmo, mesmo. E que em Eu que breve a gente agradeço. possa se encontrar. Nossa, tô aqui contando os dias para quando eu tiver uma oportunidade, de verdade, Rodrigo, porque eu te abracei, né, se eu não me engano, em 2018, né, quando eu te conheci, e já me conectei ao Foi ser humano 2019, incrível foi que no você Congresso é. Goiano, né? Foi Foi 19, então. 2019. 19. E o quanto que essa conexão, né, me faz realmente feliz, e o quanto que esse desenvolvimento dentro de um trabalho que não é só meu, e aí eu falo dessa conexão, e eu não estaria aqui se as pessoas que trabalham comigo não acreditassem. Então, é sobre nós, esse trabalho que a gente está conseguindo desenvolver dentro do Fluminense. É sobre nós quando os torcedores me procuram. É sobre nós quando eu vejo minha família feliz por tudo que vem acontecendo, porque são 15 anos. É sobre nós quando você abre esse espaço para falar de seres humanos, não somente atletas. É sobre nós que quem está aí te ajudando, aí, ó, participando de todo o trabalho, todo o suporte para isso estar acontecendo, e que está ouvindo, que pode disseminar, né? Vai disseminando toda essa história do esporte, do respeito, do investimento, e o quanto que o esporte é uma ferramenta de potencialização humana. Assim como você disse que o atleta ele só faz o final da ponta, eu também tô aqui só fazendo o final da ponta. Todos a Direquete, todos os diretores que estão aqui são responsáveis por todo o trabalho. Minha querida, um beijo Muito imenso. obrigada. Um A beijo. partida
Beijo, amor. A partida acaba, mas a vida continua sempre com a gente falando sobre nós e sobre os nós que envolvem a experiência aqui na Terra. Vamos juntos, driblando todos os desafios, vamos juntos, sempre com o objetivo de marcar o gol, mas se não der, que a gente consiga ir pro vestiário e encontrar um abraço apertado da nossa rede de apoio. Um beijo apertado, até o próximo episódio, porque a gente sempre fala aqui sobre nós.